Fala pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Nesta tarde de quinta-feira, dia de Mundial, dia que não tem tanta informação no Corinthians, mas o Corinthians sempre prega umas peças na gente e o noticiário aparece com informações que a gente não imaginava de qualquer maneira receber durante o dia. E a mais recente, vocês já sabem da dívida que o Corinthians tem com o Memphis Depay, da notificação que ele enviou ao clube afirmando que se não houvesse acordo ele não se apresentaria junto aos companheiros em 28 de junho, data do final das férias dos atletas. Isso já é uma notícia passada, mas agora a informação é sobre como o Corinthians pretende pagar essa dívida, porque as informações que vinham no clube eram: a gente vai propor um parcelamento e caso o Memphis aceite, está tudo certo, a gente não tem caixa agora para pagar à vista, mas se ele topar parcelar, se topar algumas condições que sejam favoráveis ao fluxo de caixa do clube, naturalmente as coisas vão se resolver. Pois bem, quem que apareceu na jogada? A empresa de acompanhantes, a Fatal Model, o site de acompanhantes, se propôs a pagar essa dívida do Corinthians com o Memphis Depay, que fica pouco acima dos 6 milhões de reais. Essa informação foi publicada primeiramente pelo Renato Cascão, do Alambrado Alvinegro, meu amigo. Eu fui atrás, conversei com pessoas da empresa e eles confirmaram que de fato houve uma proposta ao Corinthians de 6,5 milhões de reais para que o clube quite a sua pendência com o atacante Memphis Depay. Não seria uma doação, que fique claro. Obviamente, isso envolveria contrapartidas publicitárias, né? Então, às vezes, você expor o logo da Fatal Model numa placa do CT, num jogo específico, enfim. Mas seria essa a ideia, um valor substancial para que o clube quite a sua dívida com o Memphis Depay. A empresa ainda confirmou, através de nota oficial, que ainda aguarda uma resposta do Corinthians sobre esse tema para que possa avançar nas condições de pagamento e como seriam de fato essas contrapartidas. Vale lembrar que no começo desse ano a própria Fatal Model também usou do Corinthians para fazer uma publicidade a si própria, já que também em nota oficial confirmaram que estavam dispostos a pagar parte dos salários do Paul Pogba. Lembra dessa novela, dessa suposta novela, né? Que o Corinthians iria contratar o Pogba. A Fatal Model, com as informações que vinham no noticiário, se propôs a pagar os salários do jogador francês, que aliás deve ser reforço do Mônaco, deve ser anunciado nas próximas semanas. Então a Fatal Model vê o Corinthians como uma forma de fazer conteúdo de marca e o clube paulista naturalmente vai ter restrições. A gente sabe que não é tão simples você expor na sua camisa, você atrelar a imagem do Corinthians a um site de acompanhantes. A proposta está de pé, isso confirmado oficialmente pela empresa, e agora resta ao Corinthians saber o que vai fazer com essa informação, se vai levar adiante essa questão dos 6 milhões e meio, que é o valor oferecido pela empresa de acompanhantes, ou se vai deixar para resolver por conta própria. Vamos lembrar um pouco do que é essa dívida do Corinthians com o Memphis Depay. No dia 15 de maio de 2025, ele enviou uma primeira notificação ao Corinthians cobrando esse atraso nos valores. À época, direitos de imagem, premiações individuais e a meta pelo título paulista conquistado em março. Isso foi no dia 15 de maio. No dia 20 de maio, alguns integrantes da equipe do Memphis Depay estiveram no CT Joaquim Grava e tiveram uma reunião com o Fabinho Soldado para alinhar o pagamento desses débitos que o Corinthians tem com o jogador. Eu fui e procurei algumas pessoas do clube que me informaram que no dia 20 de maio o Corinthians se acertou no pagamento dos direitos de imagem e aí restariam somente essas premiações. 1.400.000 por conta do gatilho que ele ativou quando chegou à marca de 25 participações em gols pelo clube, somado de gols e assistências, e mais 4.600.000 reais a respeito do gatilho pelo título do Campeonato Paulista. O contrato do Memphis Depay com o Corinthians tem essas metas. Se eu não me engano, a última meta dele por desempenho é a participação em 30 gols no Corinthians. Falta pouco, ele ficando até o final do ano, naturalmente ele vai bater. Passando dos 30, ele já zerou, ele não tem mais nada a receber por desempenho. E assim como essa do título. Falam, se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil é mais 4.600.000 para ele? Não. Essa cláusula se ele ganhar algum título com o Corinthians, ele recebe 4.600.000. Ele já ganhou algum título, que foi o Paulista, foi muito importante, seja nos 2 jogos contra o Palmeiras na final, em toda a primeira fase, ele foi fundamental para que o Corinthians saísse campeão. Então são esses gatilhos, é parte da composição do contrato do Memphis Depay, que tem uma parcela grande
de produtividade, né? Seja por gols, seja por assistências, por participação em títulos, por ativos de marketing, enfim, são vários esses gatilhos no contrato. Então chega para o Corinthians uma possibilidade de aniquilar a sua dívida com o Memphis Depay. Essa proposta da Fatal Model está na mesa e agora cabe ao clube levar adiante ou não. Eu tenho comentado durante as lives e até nas redes sociais um pouco sobre como eu encaro essa situação do Memphis Depay no Corinthians. E o que eu tenho como feeling, mais do que informação ou qualquer outra coisa, é que ele não vai ter vida longa no clube. Já teve, né? Já teve 1 ano, mas eu acho que chegando uma oportunidade que ele julgue interessante, ele deve deixar o Corinthians, porque ele já expôs esse descontentamento em algumas oportunidades, e mais do que isso, o Memphis Depay tinha um alicerce muito grande no clube, que era o Pedro Silveira, diretor financeiro, que foi afastado por uma condição de saúde. Até parece que a cirurgia que ele realizou foi bem sucedida, desejo uma pronta recuperação a ele, mas o Pedro Silveira era o elemento da diretoria que mantinha o contato diário com o Memphis Depay, que tinha assunto com ele, que viajava com ele. Então era um cara que o Memphis levava muito em consideração ao pensar no Corinthians como um todo. O Pedro já não compõe mais a diretoria financeira do Corinthians, então isso ele perdeu. E além disso, gente, ainda sobre o contrato do Memphis Depay. Como ele veio para o Corinthians numa situação de muita incerteza, se a gente for lembrar o que era o Corinthians em setembro do ano passado, com possibilidade de ser rebaixado, com o Memphis nunca tendo jogado fora da Europa, ele tinha muita insegurança a respeito do que queria encontrar aqui. Esse atual contrato do Memphis Depay, ele é feito basicamente para ser quebrado quando o jogador quiser, porque ele tem uma multa rescisória muito baixa para o exterior e até mesmo para o futebol brasileiro. Não, desconsidera o futebol brasileiro. O futebol brasileiro ele não joga, mas para fora, seja com o clube pagando ou com ele rescindindo, ele consegue se livrar de boa, né? Se ele quiser jogar num clube do Brasil, 150 milhões de reais é a indenização que o Corinthians recebe e o Memphis teria direito a 10% desse valor. Ninguém vai pagar isso pelo Memphis aqui no cenário do futebol brasileiro. Fora do Brasil, se um clube quiser levar o Memphis, ele paga 10 milhões de euros, que para muitos dos clubes é dinheiro de pinga, então fica muito fácil para contratar o jogador, sendo que desses 10 milhões de euros, o Memphis teria direito a 50% do valor, ou seja, 5 milhões de euros. E esses 5 milhões de euros correspondem ao mesmo valor de rescisão caso ele queira rescindir o contrato por conta própria e ir embora. Se ele chega amanhã e fala, Corinthians, cansei, vou ficar um tempinho sem clube. Ele chega lá no Corinthians, deposita da conta dele 5 milhões de euros e ele se livra. E a gente sabe, o Memphis Depay é um cara que não tá duro, é um cara que tem umas condições financeiras extremamente avantajadas e muito provavelmente não teria problemas em arcar com uma multa de 5 milhões de euros. Mas tá aí, a informação principal do vídeo é realmente isso. A Fatal Model entrou na jogada, tá disposta a pagar a dívida do Corinthians com o Memphis Depay e evitar que hajam problemas no futuro, que ele se apresente normalmente ao CT nesse sábado e siga desempenhando o bom futebol que marca a maior parte da passagem dele pelo Corinthians até aqui. Não completou nenhum ano, mas já é uma figura fundamental no Corinthians. Se inscreva no canal, deixe o seu valeu, compartilhe esse vídeo e tamo junto.